Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta manhã abençoada, para meditarmos na palavra de Deus. Hoje o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15, onde Jesus nos apresenta uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do semeador. Eu quero te convidar agora a abrir o coração, deixar de lado todas as distrações e permitir que a palavra de Deus caia em sua vida como uma semente que vai germinar e dar muitos frutos. Então, já aproveita e vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho e compartilha este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Esse simples gesto pode ser a diferença na vida de alguém. E não esquece de deixar o seu amém nos comentários, porque isso fortalece nossa comunidade e espalha a palavra de Deus para muito mais pessoas. O texto do evangelho nos diz assim: como grande multidão se reunisse e de todas as cidades fossem ter com Jesus, disse ele por parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e, tendo nascido, secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e, tendo nascido, produziu fruto, a 100 por 1. Dito isso, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se afastam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mas, indo adiante, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto. A parte que caiu em boa terra são os que, ouvindo de coração reto e bom, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Olha que forte, meus irmãos. Jesus não está apenas contando uma história bonita. Ele está falando diretamente sobre mim e sobre você. Ele está nos mostrando que a palavra de Deus é como uma semente que sempre tem poder de germinar. Mas o que vai fazer diferença é o tipo de terreno que ela encontra em nossos corações. Eu te pergunto agora: que tipo de terreno tem sido o seu coração? Será que você tem deixado a palavra de Deus ser roubada pelas distrações, como na beira do caminho? Será que você tem vivido uma fé superficial, que até se alegra, mas não cria raízes profundas, e por isso qualquer vento de dificuldade te derruba? Ou será que você está deixando as preocupações, os prazeres e o apego às riquezas sufocarem a palavra dentro de você, como os espinhos? Ou, finalmente, você tem buscado ser boa terra, deixando a palavra germinar e dar frutos em sua vida? Essa é a reflexão que Jesus nos pede hoje. Para entender melhor, vamos olhar cada exemplo que Jesus nos dá. Primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. O coração duro, distraído, cheio de barulho e fechado para Deus, é como um caminho pisoteado. A palavra chega, mas não consegue penetrar. Logo vem o inimigo, o diabo, e tira aquela palavra, porque ele sabe o poder que ela tem de transformar vidas. Quantas vezes você já não ouviu uma palavra de Deus poderosa, mas no mesmo dia já esqueceu porque se deixou distrair por outras coisas? Pois é exatamente isso que Jesus está nos alertando. Precisamos vigiar para que nosso coração não seja esse caminho endurecido. Depois Jesus fala da semente que caiu
sobre as pedras. Esse é o coração que até recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. É aquela pessoa que se empolga, vai na igreja, chora, canta, sente emoção, mas não aprofunda sua fé. E quando vem a dificuldade, quando vem a perseguição, quando chega a provação, logo desiste. Talvez você conheça alguém assim, ou até você mesmo já tenha passado por isso. É preciso criar raízes profundas na fé, e isso se faz com oração constante, leitura da palavra, vida sacramental e perseverança. O terceiro exemplo é a semente que caiu entre espinhos. Aqui Jesus fala daqueles que até recebem a palavra, mas deixam as preocupações desta vida, o desejo pelas riquezas e os prazeres sufocarem a fé. Ou seja, a palavra até germina, mas não consegue crescer porque está sempre competindo com outras prioridades. E aqui é muito fácil nos encaixarmos. Quantas vezes priorizamos trabalho, dinheiro, diversão, redes sociais e tantas outras coisas acima de Deus? Esses espinhos sufocam a palavra, e o resultado é que não damos fruto. É preciso cortar os espinhos da nossa vida, para que a semente da palavra possa crescer livremente. E finalmente, Jesus fala da semente que caiu em boa terra. Esse é o coração que escuta, acolhe e guarda a palavra com sinceridade e perseverança. Essa pessoa não apenas ouve, mas coloca em prática. Essa pessoa não desiste diante das dificuldades, mas permanece firme, porque sabe que a palavra de Deus é vida eterna. E o fruto que essa semente dá é abundante. É a transformação, não apenas da própria vida, mas também da vida de quem está ao redor. Ser boa terra é escolher, todos os dias, colocar Deus em primeiro lugar e viver de acordo com sua palavra. Para ilustrar, deixa eu te contar uma história simples. Imagine um agricultor que planta sementes em 4 terrenos diferentes. Um caminho, um terreno pedregoso, um cheio de espinhos e outro bem preparado. Ele sabe que só no último terreno as sementes vão realmente crescer e dar colheita. O mesmo acontece conosco. Deus todos os dias joga sementes em nossa vida. Através da Bíblia, de uma pregação de um conselho, até de uma situação difícil. Mas só se estivermos preparados, limpos dos espinhos, firmes na fé e com o coração aberto, essas sementes vão produzir frutos. O agricultor não deixa de semear nos outros terrenos, porque ele é generoso, mas a responsabilidade de preparar a terra é nossa. O que você tem feito para preparar seu coração como boa terra? E olha, meus irmãos, o detalhe mais importante. Jesus diz que a boa terra produz fruto com perseverança. Não é de uma hora para outra. Não é um resultado instantâneo. A vida cristã exige constância, firmeza, disciplina. Por isso não desanime se ainda vê pedras ou espinhos em sua vida. O importante é continuar cultivando, continuar arrancando o que atrapalha e regando com oração e fé, até que a palavra cresça forte e dê frutos. Agora eu quero que você faça uma escolha hoje. Seja boa terra. Deixe que a palavra de Deus transforme seu coração. Decida arrancar os espinhos das preocupações exageradas. Não viva mais uma fé superficial que não resiste às dificuldades. Abandone a dureza do coração que não deixa a palavra entrar. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero ser boa terra. Eu quero que a tua palavra dê frutos em mim. Se você deseja isso, comenta aqui embaixo. Amém. Eu quero ser boa terra. Escreve isso nos comentários, porque não é só uma palavra, é uma declaração de fé. É uma oração que Deus vai ouvir. E antes de encerrar, eu te peço com carinho, se essa reflexão falou ao seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos vamos formar uma grande família na fé. Lembre-se também que ao meio-dia teremos a meditação do Salmo e à noite vamos refletir sobre a segunda leitura da carta, ou seja, ao longo do dia, vamos nos alimentando espiritualmente
em cada momento. Que o Senhor abençoe você e sua família. Que Maria Santíssima interceda por nós e que o Espírito Santo prepare nosso coração para ser sempre boa terra. Eu declaro sobre a sua vida: a palavra de Deus vai frutificar em você, em sua casa, em sua família e em tudo que você colocar as mãos. Permaneça firme, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.